What's your favorite scary movie? Acabei de voltar do cinema, assistir a esse novo filme, A Primeira Profecia, um prelúdio do filme original de 1976. E se vocês acompanham o canal, com certeza vocês já viram os meus reacts dos trailers que eu fiz aqui pra vocês, né? E vocês viram que eu tava muito, mas muito preocupado mesmo em relação a esse prelúdio. Em todos os prelúdios eu fico muito preocupado, porque quando eles querem contar uma história antes do original, sempre tem alguma coisinha que vai contradizer, que vai mudar a história, que vai destruir o cânone que foi criado anteriormente, né? E ali você fala, nossa, não tem nada a ver. E ali destrói aquela imagem, aquela história bastante contada, que há várias e várias décadas já estava no nosso imaginário. E ali eu fiquei muito preocupado em relação a isso. Esse filme faz isso? Ok, faz. Mas é uma coisa muito interessante que eu vou falar pra vocês daqui a pouco aqui nesse vídeo. Mas simplesmente, galera, eu me surpreendi demais. É um filme desconfortável, é um filme macabro, perturbador e que vai deixar você surpreso e até mesmo te deixar em estado de choque e arrepiar bastante durante a sua sessão nos cinemas. Realmente é um filme que eu não esperava que fosse ser tão bom assim. E aqui nesse vídeo então, galera, eu vou trazer pra vocês a minha crítica completa, com spoilers, obviamente. Então, meu nome é Brenda Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede e bora então para essa crítica com spoilers de A Primeira Profecia. Como eu disse pra vocês, esse filme vai contar a história que precede o filme original de 76. Portanto, vai contar e mostrar o nascimento de Damien e toda a conspiração de um ramo da Igreja Católica para trazer o anticristo para a sociedade. E ali então é uma coisa muito interessante que faz uma crítica, né? Uma crítica à religião, uma crítica social, uma crítica ao poder, né, a uma instituição também. Então é uma coisa muito interessante que esse filme traz, que a gente pode perceber, analisar e debater e ver que realmente isso acontece nos dias atuais e na nossa história da humanidade mesmo, que eles fazem muito em relação a isso, né, galera? Mas aqui então uma coisa muito interessante que a gente tem um padre Brennan. O padre Brennan que aparece no filme original também, que tenta ajudar a família Thorne do filme original, também está neste filme. E ali então ele já está completamente a par dessa conspiração da igreja, mas ele precisa de provas, ele precisa procurar meios de informar alguém ali que o que está acontecendo e tentar parar essa conspiração de uma vez por todas. E no início do filme a gente já tem uma cena bastante perturbadora, que é uma cena em que o Damien, pelo que me parece, vai ser concebido. Vocês já imaginam então aquela cena de como as coisas acontecem, né? Como os seres humanos nascem, né? A gente sabe como acontece ali, etc, né? Então já começa com essa cena, e é uma cena completamente perturbadora, e você fala, nossa, calma, o que eu tô assistindo aqui nesse momento? Então, desde o início do filme, já te deixa ali desconfortável. E ali você vai passar o filme inteiro com esse desconforto. E é muito bem realizado essa ideia toda, né? E ali então a gente corta para o padre Brennan junto com outro padre e ali tentando desvendar essa conspiração do anticristo. Mas tem uma cena simplesmente fantástica, né? Que eu vou comentar para vocês sobre a direção do filme em breve nesse vídeo. Mas tem uma cena fantástica e você fala, caramba! Esse filme, além de ser perturbador, macabro e desconfortável, também vai ser um filme extremamente artístico. E é exatamente isso que o filme é bastante, né? E ali então nós temos a irmã Margaret. E ali então ela vai até a Itália para justamente ser consagrada, né, como freira, passar por todo o processo, né, de ganhar o véu e se tornar a freira, ter os seus votos. Então ela sai dos Estados Unidos e vai até a Itália por meio do cardeal Lawrence. E ali então, né, ela chega nesse convento, né, e nesse local, nessa igreja e tudo, e ali ela começa a perceber que tem algumas coisas muito estranhas acontecendo. Ali então nós temos a Carlita também, né? A Carlita também é uma noviça, né? Que ela tá muito rebelde, né? E ali ela é completamente segregada
pelas próprias irmãs desse local, né? E ali, então, a Margaret, ela consegue se ver na Carlita, porque quando a Margaret era mais jovem, ela também tinha alucinações, ela tinha visões, ela também foi muito rebelde, ela deu muito trabalho, e ali ela consegue se enxergar na Carlita. E quando ela se encontra pela primeira vez, parece que há uma identificação. E ali as duas, então, durante o filme inteiro, vão se ajudar nessas questões que elas vão ter que passar em conjunto. E quando a Margaret, então, ela vai começar a se embrenhar nessa igreja, nesse local, ela começa a perceber que realmente há uma coisa muito errada acontecendo. O padre Brennan, então, vai até a Margaret e os dois começam a trabalhar em conjunto para desvendar tudo o que está acontecendo dentro dessa igreja católica. E ali, então, justamente que eles conseguem perceber que há realmente uma conspiração. E o padre Brennan, ele diz o seguinte: há um ramo da igreja, há dois tipos de igreja. Uma igreja que tem a fé em Deus, que tem todos aqueles preceitos religiosos do bem, e tem uma outra ramificação da igreja que quer conseguir o seu poder. E ali naquela época, na década de 70, principalmente na Itália, em 1971, estava rolando muitos e muitos atos rebeldes, vários protestos. E se você for buscar na história, realmente nessa época estava acontecendo isso muito, né? E como essa geração da década de 70, essa nova geração jovem, estava simplesmente tendo toda essa rebeldia, todo esse protesto, estava ficando longe da igreja, longe da fé, longe da religião, a igreja começou a perder o seu poder. E nisso, então, para conseguir recuperar o seu poder, eles foram, então, criar o mal comum, né? E ali, então, por meio desse mal, por meio da criação do anticristo, eles podem, então, justamente colocar um vilão. E quando você coloca um vilão, e ali as pessoas temem esse vilão, gera o que, galera? Um efeito manada, de medo, né, de paranoia em relação ao mal comum. Nós temos que combater esse mal, isso não pode acontecer, como assim? E ali começa várias modificações sociais e religiosas e tudo mais. Não somente isso, mas também, se você colocar do lado da política, isso também pode acontecer. Aquele mal comum, né? Tem o vilão, precisamos batalhar contra esse vilão. E você fica com medo daquele vilão. E aquele vilão é criado, né? Um conceito. E ali as pessoas vão acreditar nisso. E quem detém o poder de combater esse vilão, ele vai assumir o quê? Seguidores, pessoas que acreditam naquela pessoa, naquela instituição, né? E ali começam os fiéis, começam os seguidores, que vão, né, nessa luta comum contra esse mal simbolicamente criado. E é exatamente o que a Igreja Católica quer fazer. Quer criar um anticristo, quer criar um mal, que ali todo mundo vai, obviamente, voltar para a Igreja Católica, vai ficar com medo, vai confessar os seus pecados, vai começar a rezar, a orar, a ter fé novamente para combater esse mal. Então é uma coisa realmente muito criada. Então essa ramificação da Igreja Católica no filme, galera, tudo em relação ao filme, tá? Em relação ao filme, quer criar o anticristo para ter o seu poder de volta, né? Que já vem perdendo há milhares e milhares e milhares de anos, né? E se você colocar outras instituições, governos, etc., pessoas, ou até mesmo coisas banais do dia a dia, sei lá, reality show. Coloca, por exemplo, aí BBB, a gente não tem um vilão para combater, tem que tirar o vilão, é o antagonista da edição, e ali a gente vai junto com o protagonista, com o mocinho que sofre, e aí a gente vai ter esse antagonismo, né? É exatamente o que acontece a todo momento, até nas coisas mais mundanas, nas coisas mais simples, como um reality show, a gente vê muito isso, né, galera? Então é muito interessante trazer um pouco sobre esse debate também em relação a isso, não somente a Igreja Católica, mas como todos os outros âmbitos também, que isso rola bastante, né? Então é muito interessante, realmente é um filme que não tem medo de chocar, não tem medo de causar polêmicas, não tem medo de causar qualquer tipo de atrito de algum modo, né? É um filme que simplesmente assume vários e vários riscos. E ali por dentro dessa conspiração é que se cria exatamente toda essa atmosfera do filme, né? Essa atmosfera macabra, essa atmosfera perturbadora, porque tem muitas e muitas e muitas cenas extremamente desconfortáveis de você assistir. Quando tem um nascimento, né, assim, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Quando também a freira, ela vai até a
fogo nela própria. É uma cena muito parecida com o original de 76, da babá do Damon, né, que ela tira a própria vida dela se enforcando. Aqui também temos uma cena muito parecida. Essa freira, ela tira a própria vida, ela taca fogo nela própria e também ela se enforca ali, né, e fica batendo na janela e ela pegando fogo, e é uma cena que fica muito tempo, ela não corta, ela mostra essa cena. Então você fala, caramba, que coragem de fazer uma coisa desse tipo, né? E várias outras cenas que você vê neste filme são extremamente chocantes, né? Como eu disse pra vocês, a cena que é no início, que o padre, ele é meio que cortado por uma vidraça que quebra, a gente vê coisas gráficas, né? A gente vê o crânio dele que é atrás cortado, sabe? Até mesmo quando acho que o Paolo, né? O nome dele, atropelado, ele é partido no meio, e ali a gente vê ele partido realmente no meio. É gráfico, é um filme gore, é um filme que você fala, caramba, como assim? Não imaginava que isso iria acontecer, não imaginava que eu assistiria essa cena, né? E tem uma cena de um parto lá também, e que a gente vê a mão, assim, demoníaca, saindo de dentro da mulher, e você fala, meu Deus, o que estou vendo aqui? Sabe? Realmente uma coisa que você fica, ai meu Deus, não quero ver não, sabe? E ali você fica, assim, realmente chocado com tudo que acontece. E o filme cria essa atmosfera muito boa, né? E eu acho que a direção da Arkash Stevenson é fantástica. Nossa, é maravilhosa, gente. Os planos do filme, as sequências que ela cria no filme são sensacionais, sabe? Assim, ela junto com a direção de arte e a fotografia estão realmente em muita sincronia, né? São vários planos maravilhosos da cidade que mostra no alto, né? Num plano aéreo. Também temos várias cenas assim que mostram um espaço negativo atrás dos personagens, que tem alguns elementos que podem brincar com isso, né? Tem cenas extremamente artísticas, quando tem um plano ali, né, da Margaret rezando, orando, pedindo clemência, e vai simplesmente tendo o out desse plano, né? E ali você tem um zoom out, e ali você vê que as velas fazem parece que uma boca, né, de algum monstro, de algum demônio, de alguma coisa, meio que, e a Margaret no meio, né, como se aquela boca fosse engoli-la, sabe? São vários planos simplesmente fantásticos neste filme. A direção tá afiadíssima, a direção de arte também, né, da locação, sabe, o jogo de luzes também no filme, o uso das sombras, sabe. Tem algumas cenas em slow motion, daquela vidraça quebrando e caindo. É uma coisa extremamente artística. É um filme artístico. A trilha sonora, nossa, eu até arrepio com a trilha sonora. É maravilhosa, sabe? E tudo isso que o filme cria, a direção de arte, a trilha sonora, a fotografia, a própria direção da diretora, tudo isso em conjunto traz essa atmosfera inebriante, traz essa atmosfera tensa, paranoica, perturbadora, macabra, enervante, e que aquilo vai te afundando cada vez mais, que o filme é um slow burn, as coisas vão sendo construídas lentamente, e quando você chega no final, você pega todos os elementos que foram construídos anteriormente e tudo se encaixa, tudo faz sentido, e você vê toda aquela conspiração sendo criada, você liga, faz conexões com as coisas que aconteceram desde o início do filme, e tudo tem aquele quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente no final. O ritmo do filme, como eu disse, galera, é slow burn. Às vezes você pode achar aonde que esse filme quer levar, o que tá acontecendo, por que a gente tá assistindo essa cena é realmente necessária? Sim, no final você entende que tudo no filme é extremamente necessário para a construção do final do filme, galera. Então, assim, é algo fantástico mesmo. Aqui eles conseguiram usar todos os elementos
técnicos do filme e transformaram aqui num filme extremamente conceitual, artístico, como se você estivesse dentro de um pesadelo. Parece que é um pesadelo, sabe? E você meio que entra nessa paranoia da protagonista, né? Você parece que entra na psique dela por meio desses elementos. Lembra muito ali o Bebê de Rosemary, que você entra nessa espiral da loucura de Rosemary, descobrindo também a conspiração. Lembra também um pouco de Suspiria, nesses planos, né? Nessa questão de você se sentir como se estivesse num grande pesadelo que não acaba nunca. Então, simplesmente fantástico, fantástico. E o que dizer, galera, assim, das atuações? Nossa, que atuações maravilhosas! Não, sinceramente, Bill Nighy, né, como o Cardeal Lawrence, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele passa uma frieza, né, ali na atuação dele, mas uma frieza que você fica com medo, você sabe que ele tem alguma coisa, que ele tá guardando alguma coisa, mas a atuação dele simplesmente ali te deixa com medo do personagem, sem simplesmente mostrar nenhum tom de vilania no final das contas, né. Sônia Braga, galera, brasileira, tá no filme, galera, que maneiro, né. Ela ali como a abadesa, né, Silva, que é a dona de tudo isso, né, que é meio que uma cabeça também dessa operação. A atuação dela também tá simplesmente maravilhosa. Gente, mas Crofel, prêmio assim, nossa, gente, sinceramente, se o Oscar gostasse de filme de terror, dava pra ela que ela tá maravilhosa. A Nell Tiger-Free, que ela interpreta a Margaret no filme. A atuação dela tá afiadíssima também. Perfeita! Sério, ela atua muito bem mesmo. Ali no final do filme, quando é revelado, né, que temos um plot twist extremamente previsível, né, galera? Porque o filme inteiro leva a crer que a Carlita vai ser a mãe do Damien. Mas eu já imaginava que eles poderiam ter alguma reviravolta aí no meio disso tudo, pra não ficar uma coisa tipo, o trailer já dá na cara que pode ser a Carlita, mas é a Margaret. É uma coisa que a gente já imaginava, não foi tão previsível assim, etc. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas a atuação dela, né, quando tem essa revelação, quando ela mesma descobre que ela vai ser a mãe do anticristo, que é isso? Ela dá um show de atuação, sabe? E ali começa, o quebra-cabeça começa a surgir, as coisas vão acontecendo e ela começa a relembrar, né, que na verdade o Paolo lá, que ela encontrou no bar, tá no meio disso, e que a colega de quarto dela também tá no meio disso, e que a colega de quarto levou ela para aquele bar justamente para ela ser sequestrada pelo Paolo e levada para concepção do Damien. E a gente vê essa concepção mesmo, né, da besta ali chegando nela e fazendo as coisas, né? A gente não vê na íntegra ali, mas a gente sabe o que tá acontecendo. E você fala, meu Deus, não quero ver isso não, sabe? Então você já fica assim, chocado, e você passou o filme inteiro com o personagem, você se importa muito com ela, né? E ali você vê isso acontecendo com ela, você fala, nossa, coitada, é uma coisa que dói em você que tá assistindo, sabe? E quando tem essa revelação, por mais que ela seja previsível, ela é muito bem feita. É o impacto que ela tem, mesmo com a previsibilidade, né, desse fato, dessa revelação, desse plot twist. Mesmo assim, você, como ela é feita, ainda tem um grande impacto na história, porque realmente é um baque. Mesmo que você já saiba, já imagine, mesmo assim é um baque que tem nessa grande revelação. Não tira o mérito da previsibilidade da revelação, porque é tão impactante, é tão chocante, né, no final ali, com aquela cena final do nascimento do Damien, né, que você fala, meu Deus, realmente é extremamente chocante. Mas aqui a gente entra num ponto que esse filme faz um grande retcon, ou não, 2 retcons da história original de 1976, né? É muito claro, deixado aí no filme original de 76, de que o Damien é filho de uma chacal. E ali, quando o Richard Thorne, né, que é o protagonista do primeiro filme, ele encontra a igreja, ali ele vê o esqueleto de uma chacal e vê o esqueleto do próprio filho dele que nasceu e que foi morto e crocado pelo Damien no nascimento ali no hospital. A gente vê isso também no final desse filme. E ali então isso faz um grande retcon, que ali a mãe do Damien não é uma chacal, é a Margaret, que tá viva ainda, né? Então é uma reviravolta que acontece ali.
E além disso, ele tem uma irmã gêmea, né? Não sabemos o nome dela, mas ele tem uma irmã gêmea também. Coisa que não é nem mencionada no cânone original da franquia. Então aqui eles fazem um retcon. Querendo ou não, é um grande retcon sim. Mas se a gente for passar um pano, né? O pai do Damon é um chacal. É até comentado no filme, né? E até mesmo ali, ele acaba pegando fogo e acaba morrendo também, né? Então talvez, assim, né? Eles achem que a mãe, na verdade, é o pai, enfim. Ao invés de ser a mãe chacal, é o pai chacal. Né? Então tem essa pequena mudança, mas uma coisa que realmente é muito, assim, diferente é que o Damon tem uma irmã gêmea. E ali, o que vai acontecer com ela, né? Não sabemos. Que o final do filme é extremamente aberto. Se fizer sucesso, talvez tenhamos uma sequência com a irmã do Damon, né? Que a Margaret e junto com a Carlita fogem no final, se escondem, mas o padre Brennan acham elas e ali toda a conspiração também vão atrás delas. E ali tem esse final meio que aberto ali para uma continuação dessa história que eles colocaram. Então, sim, tem um retcon que eu acho que não era necessário, não precisava, enfim, né? Então, assim, não gostei muito dessa parte, confesso a vocês. Mas, além disso, né, nós temos uma conexão extremamente forte com o primeiro filme. É que a gente vê exatamente a cena em que levam o Damon até o hospital onde a família Thorne tá tendo o filho deles. A gente vê na íntegra a croca, como aconteceu, a gente vê até mesmo uma fotinha, né, do Robert Thorne, que é interpretado pelo Gregory Peck, né, naquela época, a gente vê a fotinha dele, então faz uma conexão extremamente direta. O final desse filme já leva ali pro filme de 76, mas que também acaba criando uma outra ramificação para um outro storyline, né, para um outro tipo de história com essa irmã perdida do Damon, né. Se a gente tiver a sequência, talvez foque na Margaret fugindo com a Carlita e com a garotinha e a igreja caçando eles e etc, né. Às vezes ela pode ter alguns poderes também, tipo o Damon, ela pode ser uma anticrista, eu não sei, porque eles queriam um homem, né, eles queriam muito homem, e aí tem toda essa questão também que te deixa extremamente chocante como aconteceu, né, essa concepção do Damon, né. Ah, não quero nem falar sobre isso. Vocês que assistiram o filme já entendem que ele faz a concepção como seus próprios filhos. Enfim, é isso, né? Porque a Margaret é filha do Chacal e o Damon também é. Então você já imagina o que acontece ali nesse meio todo, né? É uma coisa completamente perturbadora mesmo nesse filme. Que você sai do filme e fala, nossa, o que acabou de acontecer, né? Então realmente é um filme maravilhoso. É um filme simplesmente fantástico, galera. Tem alguns probleminhas, como eu disse pra vocês, essa questão de fazer um retcon, mas olha, é um filme... O melhor terror de 2024, eu confesso a vocês que realmente é o melhor filme de terror de 2024, galera. Então, galera, eu dou 9 claquetes de 10, merece muito. Mas aí, galera, comentem o que vocês acharam desse filme. Concordam, não concordam? Já assistiram? Vão assistir? Comentem aqui que eu quero saber a opinião de vocês. E, obviamente, dê um like nesse vídeo. O like de vocês é muito importante para fazer meu canal crescer. E também se inscreva se vocês não são inscritos aqui no canal, que temos muito conteúdo de terror, notícias, vazamentos, coberturas completas de filmes e também no meu outro canal, Quarta Parede Investiga. Se inscreva nos dois canais para terem conteúdos completos aqui de terror para vocês. E é isso, galera. Muito obrigada. Então, até os próximos vídeos.